Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. A diferença de religião e espiritualidade, como é que você explicaria essa diferença? Só para a pessoa não achar que a gente está falando de espiritualidade, ela está pensando que a gente está falando de religião. Como é que você explicaria essa diferença na sua cabeça, Flávio? A religião tá mais relacionada a uma relação institucional, não é? Entre alguém e uma instituição religiosa propriamente dita, uma igreja, uma organização religiosa e seu conjunto de práticas. Cada religião, cada denominação, ela tem um entendimento diferente sobre a própria leitura da Bíblia, ou sua própria visão do cristianismo, por exemplo, falando especificamente do cristianismo. Então, cada um tem uma leitura diferente. A própria teologia, você é teólogo, a própria teologia tem diversas linhas teológicas, tem diversas abordagens teológicas, visões diferentes do mesmo livro. Então, essas linhas teológicas, elas se derivam em instituições. Essas instituições estabelecem ali uma relação religiosa entre o seu membro e essa instituição. Já a espiritualidade, ela é algo que transcende a religião. Ela está relacionada aos princípios, esses princípios que são milenários, esses princípios que estão, no caso do cristianismo, na Bíblia, esses princípios que estão aí, que regem o mundo. Você falou aqui alguns desses princípios. Quando você se conecta a esses princípios, quando você se conecta à própria existência de Deus, você está muito mais ligado à espiritualidade do que necessariamente a uma religião. Alguém voltado para a espiritualidade pode estar conectado com uma religião, ou não, num dado momento, em alguma circunstância da vida dela. E a recíproca também é verdadeira. Nigro, você pensa na vida após a morte? Você já parou para pensar sobre essas coisas ou não? Caramba. Cara, eu lembro da primeira vez que eu pensei nisso. Eu era bem pequenininho, assim. E quando eu pensei nisso, eu era bem pequenininho, eu lembro que minha vida meio que desabou. Minha vida desabou, né? Porque aí eu pensei, caramba, vou morrer. Meus pais vão morrer, as pessoas vão morrer, meu Deus, né? Isso quando eu era pequenininho, né? De uma forma um pouco mais inocente, né? Esse assunto foi um assunto que ele ficou adormecido durante muitos anos da minha vida depois, né? Então hoje eu penso, e não tenho um ponto muito forte a defender. A única coisa que eu acho, aliás, a única coisa que eu tenho certeza é que a vida não acaba aqui, né? A vida não acaba aqui, né? Agora eu acho que eu estou no processo de entender e refletir sobre o que acontece depois, né? No momento eu sei que a vida não acaba aqui. Essa é a minha reflexão até o momento. Deixa eu só complementar isso aqui. Quando você pensa na vida após a morte, seja qual for a conclusão, seja qual for a visão que a pessoa tem, mas quando você tem o simples fato de você pensar de que o tempo médio de vida que a gente tem, vamos botar 70 anos, 80 anos, 90 anos, enfim, que seja, 100 anos. Tem gente aí com 100 anos. Se você pensar matematicamente, o que são 80 anos perto do infinito, perto da eternidade, perto de 1 milhão de anos, de 10 milhões de anos, o que será isso? E a gente começa a ter uma outra perspectiva, pelo menos de proporcionalidade, do que representa esse ínfimo tempo que a gente vive aqui. Ou seja, se você acredita que não acaba quando você morre, independentemente de como é a tua fé sobre isso, só de você entender que você tem uma eternidade pela frente, matematicamente, se você fizer a razão 100, vamos botar 100 anos que a gente vive, 100 dividido por infinito, tende a zero, né? Matematicamente, significa que a razão entre a quantidade de tempo que tu vive barra a eternidade tende a zero. Logo, o que nós estamos vivendo aqui tende a zero. A percepção da eternidade de que o que nós temos aqui tende a zero mostra que nós não somos assim tanta coisa assim, e que a gente tem que ter um pouco mais de humildade, não é? Que a gente tem que baixar um pouquinho a nossa bola. Eu acho que isso aí é muito importante. Cara, sobre isso